Seus desenhos saem todos tortos, esquisitos, parece mais que uma criança de 5 anos de idade que fez e você nunca sabe o que fazer pra melhorar. No final parece tudo menos a pessoa que você tentou desenhar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que fazer para fazer parecer a pessoa finalmente. Vai ter exercícios práticos e os segredos que os grandes artistas profissionais usam para fazer os desenhos incríveis e super proporcionais. Ou seja, cada coisa no seu lugar. Fica comigo que eu vou te revelar um método que vai transformar os seus desenhos de uma vez por todas. Mas afinal, o que é a tal da proporção? É a relação fixa entre A e B. Proporção é uma relação. Eu não entendi nada. Vem cá que você vai entender. Tia, você tá parecendo a minha professora de matemática. É tipo aquele negócio de matemática, eu tenho que achar x, 2x, 3x. Infelizmente, não queria ser a pessoa que veio te dar a notícia, mas é exatamente. Toda vez que a gente tem um objeto, ele se relaciona entre si. E quando a gente descobrir qual que é essa relação, a gente pode reproduzir ele do jeito que ele é. E a gente pode também alterar o tamanho deles. Ana, continua grego. Calma, meu amor, tu vai entender. Vamos supor que a gente tem um quadradinho bem bonitinho. Esse quadradinho ele chama estrelinha. Ele tem 1 centímetro e aqui do lado tem 1 centímetro também. Quadradinho mesmo. Aí, qual que é a relação? Vamos lá, vocês vão entender uma coisa. A relação entre as coisas, ele traz a característica do objeto como ele é. Como assim? Se o meu olho fosse muito maior do que ele é nesse momento e não respeitasse o tamanho do meu nariz, não teria minha fisionomia, seria outra pessoa, não seria eu, Ana Antunes. Então você tem que entender que as relações entre os objetos são fixas. Quando você vai desenhar alguma coisa, a informação já está ali, você tem que extrair, você só tem que descobrir o que já existe. Aí tá, tem a nosso quadradinho de estrelinha 1 por 1. Aí, vamos supor que você quer desenhar esse objeto, tá? E vamos supor que você quer desenhar ele do mesmo tamanho, porque você já tem que saber que é um pouco diferente, apesar da regra ser a mesma, desenhar algo do mesmo tamanho, maior ou menor. Mas calma, você vai entender o que é. Como eu vou desenhar ele, eu já sei que a relação dele é de 1 para 1. Como assim? O mesmo tamanho da altura é o mesmo tamanho da largura. Eu já sei isso intuitivamente, mesmo que você não saiba muito de proporção. Você saiba que independente do tamanho que você for desenhar a estrelinha, vamos supor que você vai desenhar ele 3 vezes maior. Você já sabe intuitivamente que ele vai ter 3 centímetros embaixo, né? E 3 centímetros de largura e de altura. Então a gente sabe intuitivamente que desde que você cresça 3 vezes aqui, você vai crescer 3 vezes aqui e ele vai continuar sendo o quadrado estrelinha. Vamos combinar que ficou bem fácil de 1 para 1, mas se eu quisesse dobrar o tamanho, vamos colocar uma relação um pouco mais difícil, só que igualmente fácil para você acompanhar. Esse retângulo aqui, ele chama retângulo coração e ele tem 2 e de altura ele tem 4 centímetros. Vamos supor que eu quero aumentar 2 vezes o tamanho dele, eu quero fazer ele 2 vezes maior. Porque quando a gente aumenta e diminui, é quando a gente descobre as relações entre eles, tá? Então a gente sabe que é o quê? Intuitivamente que vai ficar 4 e 8. Mas se a gente for falar matematicamente, eu odeio matemática. Calma, você precisa ver o conceito antes da gente ir pro desenho. Eu tenho que multiplicar pelas vezes que eu quero aumentar. Então fica 4 centímetros e aqui vezes 2 fica 8. Vamos lá, ficou assim. Beleza. Tá, Ana, eu entendi na prática, eu entendi o conceito, mas... Ok, e agora? Como que eu aplico isso no desenho? Vou ter que ficar medindo tudo com centímetro, aquela coisa chata? Não. Agora que você entendeu o conceito de proporção, a gente vai distorcer essa imagem. Vamos supor que eu pego o retângulo coração e na hora de eu aumentar ele, eu quero aumentar 2 vezes, então teria que ser o quê? 4 centímetros aqui. Lembra que eu queria aumentar ele? Só que dessa vez eu coloquei ele com 10 centímetros do lado. Não coloquei 8, eu coloquei 10. Nesse caso, ele ficou, grava essa palavra, desproporcional.
O que significa ele ter ficado desproporcional? Que não rolou. Eu distorci, eu desrespeitei a relação entre eles. Logo, ele não é ele mais, ele não pode ser chamado de coração. E é por isso que os seus desenhos saem tortos. Vamos supor, agora a gente vai aplicar esse conceito que a gente conversou. Vamos supor que eu pego a foto dessa moça aqui. Ela está proporcional? No momento, sim. Por quê? Porque o olho, a medida do olho está respeitando a medida do nariz, tá? A gente não mexeu no objeto. Agora, se eu pegar essa mesma imagem, aumentar esse olho, está desproporcional, porque em relação ao local que o nariz está e a boca, ele está desproporcional. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Esse olho é grande? Responde aí, comenta aí embaixo nos comentários. Ele é grande ou não? A resposta é depende, porque proporção você só descobre, você só sabe quando você tem uma relação com uma outra. É a mesma coisa que só pode estar casado quando tem duas pessoas? Proporção você só descobre quando tiver uma relação com a outra. Então eu não sei. Como assim eu não sei? Esse olho perto desse nariz, nesse momento, tá desproporcional, ele tá grande. Só que relacionado a esse nariz, se eu colocar ele bem pequenininho aqui, ele tá pequeno. Ou seja, não existe... O que você tem que entender de proporção é que não existe nada grande ou pequeno por si mesmo. Existe algo desproporcional. Em relação a esse rosto ou essa boca tá grande. Em relação a esse não sei o que, tudo é em relação. Ficou craque? Entendeu? Ai, Ana, entendi, faz sentido, mas de novo, como que eu aplico isso no meu desenho? Vamos lá que eu vou te explicar. Para aplicar isso na prática, vamos supor que eu quero descobrir a proporção, ou seja, eu quero fazer o esboço, o desenho com as relações corretas dessa moça aqui. A gente, por exemplo, quer saber qual que é o tamanho do nariz. Nossa, Ana, e agora, né? O que eu faço? Como a gente sabe que as medidas sempre se repetem, eu vou fazer de vermelho aqui uma medida que seria do tamanho do olho. Por que eu tô fazendo essa medida? Eu tô escolhendo essa medida aqui. Você pode escolher sempre no seu desenho uma coisa chave, porque se você descobrir, igual eu escolhi a altura e largura, eu tô agora aplicando no retrato e eu tô escolhendo o tamanho do olho ali, beleza? Como que eu sei o tamanho do nariz agora? Ai, o que eu faço, né? Eu tô pegando esse risquinho, essa medida que você pode fazer num papel, enfim, primeiro tenta entender. E eu tô pondo em relação ao ponto mais aberto do nariz, tá vendo? Na hora que eu coloquei esse mesmo, na mesma inclinação no nariz, no ponto mais proeminente para fora, eu descobri algo muito interessante, que a largura do olho dela é a mesma do nariz. Olha como que essa informação já mudaria o seu desenho, ou seja, na hora de eu desenhar o nariz, o mesmo tamanho exato que eu colocaria no olho, se eu colocar essa mesma medida no nariz, dá a mesma coisa. Você entendeu como é que proporção funciona? Eu não quero que você pense como que aplica, agora eu quero que você tente entender o conceito, tá? Tenta entender. Depois, isso é o problema de você daqui 5 minutos de como que você aplica. Outra coisa, em relação ao outro olho. Se eu pegar essa mesma medida desse risquinho e colocar no outro olho, não dá pra saber, porque nesse caso a imagem cortou. Mas enfim, certinho. Olha que coisa incrível. Agora que você já entendeu o que é proporção, eu vou te ensinar como que a gente aplica esses conceitos para você fazer o seu primeiro desenho, talvez, da vida aí proporcional. A gente vai começar com essa jarra, tá? A gente tem que saber a relação da altura e da medida, e não necessariamente você precisa medir, você pode olhar aonde ele tá em relação a ele mesmo. Calma, você vai entender. Você pode fazer isso usando um papelzinho por fora. Essa aqui é a largura total dela. Tá? Você vai ver que você nem vai precisar colocar necessariamente medida. Você pode comparar com ela mesma. Se eu virar pro lado e comparar com a altura dela, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar ela mesma mais 1/3 dela mesma. Que? Calma. A gente encontrou ela mesma. Depois, quando a gente jogou pra cima ela mais uma vez, porque se tiver 1 por 1, se eu tivesse acabado aqui, seria a proporção 1 por 1. Era só fazer a mesma coisa. Se tivesse acabado aqui, seria 2 vezes ela, tá? Só que acabou aqui. O que isso é? Esse azul é em relação a ela mesma. Mais ou menos 1/3, um pouco menos de 1/3. Tá vendo? Se eu dividir em 3, então, qual que é a proporção dela? Ela mesma mais 1/3 dela mesma. Então, você não precisa, gente, na hora de desenhar, ficar, mas eu preciso saber quantos centímetros. Não, você tem que saber a proporção, você tem que saber a relação, você não precisa saber em centímetros. Eu quero fazer em centímetros. Tudo bem, pode fazer, eu não faço. Então, vamos lá. Eu vou definir um tamanho que eu quiser, porque uma vez que eu tenho a relação, não importa o tamanho que eu fizer. Desde que eu ande os dois ao mesmo tempo, vai continuar proporcional. Agora, eu vou pegar essa mesma medida que eu fiz, que eu escolhi porque eu quis,
Vou virar ela pro lado. Vou pegar mais 1/3 dela, que é, deixa eu ver, mais ou menos, eu tô fazendo de cabeça, aqui, e vou jogar pra cima 1/3. Peguei 1/3. Pronto, eu acabei de fazer o quadrado proporcional do desenho. Simples assim, eu descobri, repliquei. É só isso, tia, só isso. É óbvio que com retrato o negócio fica um pouco mais sério. Mas agora, se eu quisesse desenhar ele, eu tenho que achar as alturas principais, né? Vamos supor. Esse ponto aqui da negócio, o que ela tem em relação a ela mesma? Eu acho, vamos supor. Agora, vamos lá. Se eu partir esse trem pela metade, acabei de partir pela metade, o tamanho que eu achei, e tirar 1/4 da metade, eu acho exatamente onde começa esse negócio. Metade, 1, 2, 3, 4. E tirar aqui. Nesse ponto aqui, começam os detalhes. Tia do céu, eu não tô entendendo nada. Cara, tudo que você tem que fazer é achar a relação nela mesma. Eu quis achar onde que tá esse enfeite assim. Eu parti pela metade ele e vi que era um pouco abaixo da metade. É mais ou menos aqui o enfeite. Só isso, gente. Tudo que você procurar em metade, 1/3, você vai achar praticamente tudo. Aqui é a metade, bababá. Se eu quiser saber aonde que tá aqui, eu vou repetindo as medidas, repetindo medidas, repetindo medidas, repetindo medidas. E aí eu já achei o tamanho certinho, que é a minha jarra. A gente fez na prática, vem pro papel pra gente fazer o exercício juntos de uma proporção. Como a gente tá desenhando um olho realista, o olho, gente, todo olho é um círculo no meio, tá? Toda íris, mesmo que tenha várias posições, ela é um círculo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um lápis e você vai fazer um círculo. Ó, não precisa ser perfeito, mas você vai fazer o melhor círculo que você conseguir, tá? Por quê? A gente vai fazer o quê? A pupila. A pupila nessa foto, ela tá um pouco grande. Então, a gente vai fazer ela maiorzinha. Nesse olho, a gente percebe que a pele do olho, ela pega um pouco acima da pupila e aí o olho parte. Vocês conseguem ver? Então, a gente vai chegar um pouco acima aqui e vai partir no mesmo formato do olho. Tá vendo? Porque na foto tá a pupila e você parte um pouco acima. A gente vai ter que pegar a proporção. Como assim pegar a proporção? Esse pupila que a gente fez, a gente vai usar ela como base para desenhar tudo que a gente tá vendo. Tudo vai ser em relação à pupila, a íris. Por quê? Porque a gente definiu desse tamanho. A partir do momento que é desse tamanho, ainda que aqui seja um tamanho diferente, ela vai seguir a mesma proporção do que a foto. Então, a gente vai pegar a proporção da íris, tá? Como assim? Primeiramente, a gente vai fazer um X, vai fazer tipo uma cruz totalmente central ao olho, porque vai nos ajudar melhor, tá? Totalmente central. Porque isso vai ajudar a gente melhor. Depois que eu fiz a cruz, a gente vai chegar no meio do olho da referência, que no caso eu que tenho aqui, mas ó, e tô pegando a largura da bolinha, porque a largura da bolinha é a minha referência. Se eu chegar aqui no meio dela e passar pro lado, eu percebo que o lado mais largo desse olho vai aqui, ó. O que que essa marcação quer dizer? Significa que eu tô pegando a proporção. Significa que esse tamanho aqui do branco em relação à pupila é o quê? 2/3 da pupila. 1/3, 2/3, 3/3, tá? Vamos lá de novo. Tamanho da pupila. Isso aqui é proporção, gente, na raça. Só quem é muito raçudo, quem é muito raiz que faz desse jeito. Pupila, uma vez. Se eu passar ela toda pro lado, eu marquei que 2/3 da pupila equivalem ao lado mais largo da parte em branco. Não desespera, gente, não é difícil. É só vocês prestarem atenção e fazer com muita calma, que a gente vai fazer isso o olho todo.
Então, eu vou vir com um papel, agora você vai pegar outro papel e vai fazer o seu. Vai no meio do X e marca a pupila. Esse é o tamanho da sua pupila. Se você marcar mais ou menos 2/3, 1, 2, 3. Esse espaço aqui de 2/3 é o tamanho da parte branca do seu olho. Então, vamos passar para o lado 2/3, esse ponto. Significa que exatamente nesse ponto aqui, que é a parte branca do olho. Agora, a gente quer saber qual a altura ou largura, qual a altura desse ponto. A gente já achou a largura, a altura. A gente vai vir fazer uma linha imaginária no centro, igual a gente fez. E aí, a gente vai descendo e vai descobrir aonde que ele para. E eu acabei de descobrir uma coisa muito legal. Exatamente no ponto que começa a pupila, é a altura do ponto branco aqui. Eu achei uma coincidência. E a gente tem que procurar essas coincidências. Então, se eu vir no meu desenho onde começa a pupila e fazer um risquinho, nesse ponto aqui é a altura do meu olho. Ó, eu vou chegar no meio da pupila e marcar de novo a minha largura da minha pupila. Aliás, da minha íris. Porque ela é a referência que eu vou usar pra tudo, tá? Do olho. Eu vou passar pro lado e eu vou descobrir qual que é essa parte branca em relação à pupila. Eu tô descobrindo o quê? A proporção. Só que é bom você fazer do meio pra você não se perder. Se eu passar pro lado, eu descubro que a parte branca, até a lado lacrimejal, é praticamente uma pupila inteira. Olha que legal, como é que Deus é perfeito na hora que ele criou o olho humano. Se eu pegar a largura da pupila não, da íris, e passar ela toda pro lado, onde ela começa e descer, eu percebo que é praticamente uma íris inteira pro lado, um pouquinho menor, uma gotinha menor, onde começa o olho. Essa é a proporção do olho. Só que eu não posso usar essa marcação aqui, porque minha bolinha tá num tamanho diferente. Deus é perfeito, né? Então, eu vou vir no centro do meu olho, você vai fazer isso com outra folha e pegar a largura da sua pupila do meio, pra você não se confundir. Passa 100% pro lado e marca um pouquinho menor, é onde começa o seu olho. Olha como que Deus é perfeito. Lembrando que você tá aprendendo um jeito muito raiz de pegar a proporção. Se você faz isso aqui, aí eu percebo que é mais ou menos na metade desse espaço da pupila. Vamos lá. Como assim? Se eu pegar essa parte de baixo do olho e pôr na metade dela e jogar pro lado, é onde começa o olho. Então, tudo no seu desenho você vai julgar de metades em metades. Ó, metade dessa parte de baixo, se eu jogar pro lado, eu acho esse ponto. Esse ponto é exatamente a altura do início do olho. Agora, a gente vai perceber que a pele começa a encostar na sua pupila, mas muito pouco. Então, a gente vai só encostar na pupila aqui, ó, muito pouco, pra gente conseguir cortar a parte de baixo. Agora, a parte de baixo, a gente vai ter que enxergar o formato negativo pra gente conseguir enxergar. Uma coisa que eu ensino no pilar 3 do paletorrealismo chama formato negativo. Meus alunos amam isso. O que é formato negativo? É você olhar o antedesenho para você conseguir achar o desenho. Nossa, Ana, você tá doida? Vamos lá. Pra gente desenhar esse olho, a gente não pode usar o olho. A gente não pode tentar desenhar o olho. A gente tem que tentar desenhar o formato inverso do olho. Como assim? A parte branca do olho, olha o desenho dela, presta atenção. Ela é como se fosse um triângulo meio irregular. Tenta olhar só o branco e não o olho. Tenta olhar só a parte branca. Ela faz esse formato aqui, ó. Esse é o antedesenho. É quando você olha o formato de sombras de uma maneira inversa. Ao invés de você quer desenhar o olho, mas para isso você olha o formato do branco. Aí depois vem aqui, ó. Vocês estão vendo? O antedesenho é esse. É o antedesenho do olho. Pra gente fazer, a gente vai ter que um pouco enxergar também o antedesenho e colocar ele aqui. Como assim? A gente já entendeu que o formato é esse. A gente vai encaixar esse formato aqui. Ó, a gente começa aqui embaixo. Vai subindo, subindo.
Aí depois ele faz um formatinho aqui, ó. É o antedesenho. Você tem que enxergar ele de uma maneira inversa. Tá vendo? Aí, aonde ele sobe aqui, tem a área lacrimejal. O cuidado, desenhistas iniciantes costumam fazer essa área muito pequena. Você não pode deixar ela pequena. Só pra você ter uma noção de proporção, eu vou pegar... Oh, meu Deus. Eu vou pegar no meu desenho aqui a largura da minha pupila. Tá vendo? Se eu pegar, a área lacrimejal é maior do que a minha pupila. Vocês estão vendo? É maior. Entendeu? Cuidado para não errar isso. Então, você vai pegar aqui a largura da sua pupila. Você vai jogar para cá e deixar um pouco maior ainda. E você vai achar a área lacrimejal. Muito iniciante erra isso. Faz pequenininha. Cuidado, tá? Pode continuar? Fala assim, pode continuar. Titia Antunes, pode continuar. Isso aqui, gente, é aula... Lembrando, gente, se você tá gostando dessa aula, imagina o tanto que vocês não vão gostar do meu curso do Palito Realismo. E esse resultado tá muito limitado, porque eu tô usando papel sulfite com um lápis só. No meu curso eu ensino a usar vários materiais, vários papéis, vai ficar 10 vezes melhor, tá bom? Fechou. Agora, pra fechar, a gente vai fazer o antedesenho de novo. O que é o antedesenho? Quem consegue me explicar no chat? A gente tem que observar o formato da parte branca. Assim, aí ela entra pra dentro assim, aí ela tem um negócio assim, ó. Esse é o antedesenho. Gente, só tem 50 vagas. Só os alunos que 50 primeiros. Então, gente, essa parte aqui, ela dá uma volta um pouco por baixo e encontra aqui embaixo. Estão vendo? Encontra aqui embaixo. Que bom que você tá entendendo, que você tá ficando interessado. Gente, não precisa de dom para aprender a desenhar, tá? Precisa de esforço, de treino e do método correto, fechou? Muita gente que entrou no meu curso que achava que não tinha dom, saiu desenhando retratos a ponto de comprar quadros de 1.000, 2.000, 3.000 reais depois que entrou no meu curso, gente. Então, ó, beleza. Agora, gente, que a gente terminou o olho, a gente vai achar a altura da pálpebra. Só que a gente vai achar a altura no meio. A gente vai fazer o quê? Usar a proporção. Eu vou, gente, pegar como referência a minha pupila, porque eu acho que é uma coisa que tá mais perto. Eu vou virar ela. E aí eu percebo que exatamente... Olha como é que Deus é perfeito. Exatamente na pálpebra, onde começa o olho até a pálpebra, é exatamente a largura da pupila. Vocês estão vendo? De novo. Largura da pupila. Peguei. Aí eu virei no ponto central. Exatamente a largura da pupila é a largura da minha pálpebra. Estão vendo? Então, você vai pegar no seu desenho, você vai pegar o tamanho da sua pupila, lembrando que você tem acertado o tamanho da sua pupila, tá? Aí, se você tiver errado, vai sair tudo torto. Antedesenho é enxergar partes inferiores, enxergar e tentar copiar de fora pra dentro. Ô Marcos, exatamente o que você falou. Mas quem não conseguir enxergar dessa maneira, você pode pegar exatamente a largura da sua pupila no parte central. Virar ela. Um pouco maior, ó. E aqui, ó. Um pouco maior. Olha aqui. Essa é a altura. Por que todo desenhista tem que fazer assim? Porque ela mente. Você acha que ela é pequenininha, mas na verdade ela é grande, essa área. Muita gente erra. Então, você precisa medir. Agora, gente, eu não vou medir os próximos pontos, porque é meio paralelo. Tipo assim, eu fico um pouco paralelo. Mas se você tiver dificuldade, eu faço devagar. Vocês percebem que ela vai descendo, vai ter um ponto alto, depois ela cai de uma vez? O ponto alto é mais ou menos nessa altura aqui, ó. Mais ou menos metade da parte em branco, cai o ponto alto. Então... E é meio paralelo. Como assim paralelo? Ela continua mais ou menos a mesma grossura. Então, ela vai até aqui, aí depois ela cai de uma vez e começa a afinar só um pouquinho, quase nada. Ok? Agora, gente, aqui também começa a cair. Bem no final do olho começa a cair. Bem no final do olho começa a cair. Então, a gente vai mais ou menos seguir o desenho
até mais ou menos o final do olho. Apaguei 80% do desenho. Agora que você fez o seu primeiro exercício, sim, existem outros métodos e outras maneiras de você fazer proporção, várias outras. A primeira e mais conhecida é a do quadriculado. No caso, você vai fazer medidas, você vai estabelecer quadrados ali, geralmente são quadrados, enfim, tem muitos apps que fazem isso. Quem quiser um vídeo específico quadriculado, comenta aqui embaixo aí, eu quero quadriculado. E aí você faz o seu quadriculado também. Ele não precisa ser o mesmo, é mais fácil quando você faz do mesmo tamanho, porque desde que seu desenho tenha a mesma relação de altura e largura, você pode copiar exatamente as mesmas diretrizes, o mesmo tamanho, até com régua, e aí você diminuiu o universo, cada quadradinho vira um novo desenho, e aí você consegue fazer proporcional, colocar cada coisa no lugar, porque você sabe que o quadrado 2 e o quadrado 3 ali que você traçou tem aquela informação ali, então você acaba fazendo proporcional. Não necessariamente você entende o conceito, mas você acaba reproduzindo de uma maneira proporcional. O primeiro método, o quadriculado, eu uso muito para fazer pintura e muito quando eu vou aumentar ou diminuir muito o tamanho de uma arte, porque se você tiver um quadriculado muito pequenininho e você quer fazer uma parede, você só precisa reproduzir a proporção, tipo assim, dividir com o mesmo número em cima e embaixo, por exemplo, e aí você dentro daquele universozinho as informações continuam as mesmas, você só aumentou. Um segundo método muito conhecido, também utilizado por desenhistas, é você copiar linhas guias, que é quando você pega um desenho, passa para o lado só as linhas horizontais e verticais mais importantes do seu desenho, e aí a partir dessas linhas, desses pontos guias, você constrói a proporção. Você consegue marcar exatamente qual que é a relação do nariz, da boca, enfim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembra de inscrever. Eu sempre vou postar vídeos aqui no canal e eu quero saber de você qual dia e qual horário é melhor para eu ter sempre essa constância de postar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.